Bem-vindo ao canal Emissários Unidos da Luz. Se você gosta dessa história de experiência de quase morte, considere dar um like e se inscrever no canal. Agora vamos começar com a história. Quando jovem, tentei suicídio depois de descobrir que minha namorada estava me traindo. Eu tinha tomado vários frascos de comprimidos e consumido álcool, mas quando minha mãe descobriu, ela chamou uma ambulância. Quando comecei a perder a consciência na ambulância, comecei a ver imagens de uma casa e pessoas que eu nunca tinha visto antes. A próxima coisa que eu soube, eu estava sendo jogado em uma superfície, e quando abri meus olhos, vi um médico em cima de mim, tentando ressuscitar meu coração. Eu podia sentir minha consciência se fundindo com a dele, e enquanto isso acontecia, eu vi imagens de sua esposa, filhos e carro, junto com o pânico que ele sentia. De repente, eu estava ao lado da cama, olhando para o meu corpo enquanto a equipe médica tentava freneticamente todas as medidas para me reanimar, quando notei um flash de luz no canto do meu olho esquerdo. Virando para a esquerda, vi uma coluna de luz azul que alcançava a altura do teto. Está tudo bem, nos vamos te salvar, ouvi uma voz à minha direita dizer. Quando me virei para a direita, vi o que parecia ser um ser de luz azul e etérea. Enquanto eu olhava para o ser etéreo, uma luz verde ou branca se aproximou de mim pela minha direita. As duas entidades juntas tentaram me atrair para a coluna de luz, mas eu resisti às suas tentativas, absorto nas tentativas da equipe do hospital de reviver meu corpo inconsciente. Não temos tempo, temos que nos apressar, aconselhou o ser de luz azul, semelhante a um anjo. Sentindo a sobriedade de suas intenções, meu lado mais astuto sabia que não deveria resistir à sua insistência e, ao ceder ao seu aceno ansioso, segui os seres de luz para dentro da coluna de luz. Dentro da coluna de luz, começamos a viajar a uma velocidade tal alarmantemente rápida que fechei os olhos na tentativa de aliviar a náusea que estava sentindo. Impelido pela curiosidade, abri os olhos e vi um cachorro conduzindo alguém por uma escada, que instintivamente senti que levava ao céu. Quando olhei por cima do ombro, vi os portões do céu e uma grande multidão de pessoas reunidas na frente deles. Os seres de luz que eram meus acompanhantes então me levaram a uma sala dentro e à direita dos portões, onde me ajoelhei com os olhos fechados. O frio que senti enquanto esperava diminuiu no momento em que percebi meu desconforto. Quando abri os olhos, vi que estava em uma sala cujas paredes eram feitas de nuvens. Eu tinha acabado de começar a caminhar em direção a eles quando ouvi uma voz dizer: "Não faça isso. Você vai se arrepender e estará perdido para sempre." Segui o conselho da voz, embora a contragosto, porque meu eu mais jovem, imaturo e impulsivo realmente queria que minha vida tivesse acabado. Ainda devo estar vivo. Vivo nesta estranha sala no céu, pensei. Estava imaginando como seria bom deitar em um banco confortável quando, de repente, um banco de mármore branco apareceu na sala. Movi-me para sentar nele e, ao fazê-lo, fiquei surpreso com o quão quente era sua superfície. Enquanto observava as nuvens escurecerem e girarem em uma das paredes, portas semelhantes a elevadores se materializaram. Elas se abriram para revelar três figuras, pessoas cujos corpos eram iluminados por uma luz brilhante. Ao sentir sua energia, ocorreu-me que uma delas era minha falecida avó. Eu não era muito hábil em articular meus sentimentos aos outros naquela idade, mas sua natureza compassiva e atenciosa tornou isso mais fácil. Durante minha estada no céu, minha avó me levou em várias viagens, a primeira das quais foi um vislumbre do meu passado. Naquela viagem, me mostraram os eventos significativos da minha vida, as coisas que eu tinha feito que impressionaram as pessoas e as coisas sobre mim que elas não sabiam. Ela me mostrou as pessoas que ficariam profundamente tristes com minha morte. Mas aos 19 anos, egoísta e arrogante como eu era, saber que eu poderia poupar os outros de uma tristeza tão profunda não foi o suficiente para me convencer. De repente, me vi acordando do sono em um campo gramado em um dia ensolarado, me perguntando como eu tinha chegado lá. Então, comecei a ouvir o que parecia ser a voz de uma garota caipira do sul, acompanhada por dois caras rindo e brincando de uma forma boba. Mantendo-me abaixado no chão, espiei por cima dos tufos de grama na direção do som e vi um velho barraco decadente. Assim que o fiz, fui subitamente dominado pelo cheiro mais fétido carregado pela brisa. Quando os seres que faziam o barulho entraram em foco, vi que, embora estivessem vestidos como pessoas em macacões jeans, suas cabeças eram de chacais. Depois de alguns momentos, os teriantropos me notaram e correram, inundando-me com uma enxurrada de perguntas sobre quem eu era e de onde vim. Então um deles apontou para o céu e, enquanto eu seguia seu gesto, o céu começou a se rasgar como se fosse feito de tecido. De repente, um enorme demônio com chifres veio saltando pelo rasgo, pousando perto de mim enquanto caía do céu. Em uma confusão indistinta, a criatura de 6 olhos e chifres lançou palavrões, exalando um odor fétido enquanto assumia uma postura ameaçadora.
O gigante deu um passo estrondoso em minha direção antes de se lançar para frente, agarrando-me e saltando em direção à abertura no céu de onde havia entrado no mundo. Nas garras do demônio fedorento, entramos em uma região desprovida de luz, um vazio de escuridão total. Ao entrar naquela extensão escura, vi uma parede do que pareciam ser cubos translúcidos. Você está no inferno agora. Cada cubo que você vê diante de você é um inferno feito sob medida para a alma que ele aprisiona. No entanto, a natureza desse inferno muda conforme uma alma se adapta à tortura a que é submetida, tornando o sofrimento infinito, o demônio explicou alegremente. Enquanto eu caminhava ao longo da parede de cubos, fui atraído por uma força invisível para um deles. Dentro do cubo, me vi em uma pequena sala branca com uma porta e uma prateleira. De repente, a porta se abriu e um homem bonito e uma mulher bonita entraram. Podemos pegar algo para você comer ou beber? Eles perguntaram. Não, obrigado, eu respondi. Você deve estar com fome. Vamos pegar algo para você comer, eles insistiram. Novamente, eu recusei a oferta, mas o casal persistiu implacavelmente. Ok, me traga um sanduíche e um refrigerante, eu respondi, farto de sua repetícal incessante. O casal então saiu da sala, retornando momentos depois com o que parecia ser um sanduíche e um refrigerante. No entanto, sentindo-me desconfiado, deixei os itens intocados na prateleira onde eles os colocaram. Você deve estar com fome. Você deve dar uma mordida no sanduíche, eles insistiram. Embora eu tenha recusado várias vezes, acabei cedendo diante de sua insistência incessante. Dei uma mordida, apenas para perceber que estava comendo algo podre. Cuspindo, peguei o refrigerante para enxaguar a boca, apenas para descobrir que o sabor era igualmente ruim. O casal riu enquanto assistia ao show, oferecendo-se para me trazer outro enquanto se desculpavam. Foi sudoeste uma brincadeira. Não vamos deixar que isso aconteça de novo, eles me tranquilizaram. Mais uma vez, eles começaram sua insistência incessante. Quando olhei atentamente para eles, percebi que suas cabecas eram de chacais, finamente veladas por trás de máscaras transparentes. De repente, senti que estava sendo puxado para fora do cubo por um vórtice que alcancava o interior. Eu podia ouvir o demônio gritando enquanto o vórtice me levava para longe. Então, por meio de uma série de imagens, vi as coisas ruins que fiz na minha vida. Em uma experiência emocionalmente avassaladora e excruciante, senti, em primeira mão, o que outros que receberam minhas coisas experimentaram. Por meio dessa revisão de vida, percebi o quão insensível eu tinha sido com as pessoas no passado e o quão alheio eu estava à dor que havia causado a elas. Chorei de tristeza e arrependimento por um tempo, e quando abri os olhos, me vi ajoelhado em uma caverna muito escura e fria, uma caverna com teto baixo e chão molhado. Sentindo-me sozinho e abandonado, tentei rastejar pela escuridão, mas o chão duro e molhado dificultava movimentar-o. Conforme eu gradualmente avancava pela caverna, uma luz ambar apareceu à distância, e eu me concentrei em alcântara, esperando que ela fornecesse algum calorimetria conforme me aproximava. Vi outras pessoas perto da luz, todas ajoelhadas diante do que parecia ser uma fogueira dentro de uma abertura no chão. Entre elas, notei uma garota cujos pulsos pareciam ter sido cortados, um homem com uma corda em volta do pescoço e outro com a parte de trás da cabeça estourada, como se tivesse sido por um tiro. Gritos ecoavam de dentro da caverna enquanto eu tentava fazer alguém falar comigo, me dizer onde eu estava. Um deles, no entanto, me avisou para ficar quieto, caso contrário, eu seria o próximo. Então observei um demônio enorme e grotesco estender a mão, agarrando aquelas figuras ajoelhadas e arrastando-as para a escuridão. Um profundo mal-estar tomou conta de mim quando percebi que poderia ser o próximo. Ajoelhei-me e fechei os olhos, apenas para ser dominado mais uma vez por visões do meu passado, cada memória impregnada de culpa e tristeza. Quando abri os olhos, percebi com horror que não poderia fechá-los novamente a menos que desejasse sofrer o mesmo destino dos outros. Olhando ao redor, vi que os rostos ao meu redor estavam vazios e inexpressivos. Neste lugar, você não podia fechar os olhos, falar, ficar de pé ou sentar. Tudo o que você podia fazer era ajoelhar-se, olhar para o fogo, ouvir os gritos e torcer para não ser o próximo. Entre os presentes, notei um homem de túnica que parecia estar na casa dos 40, com uma barba aparada e uma cabeça calva. Algo nele me lembrou um monge, e me peguei pensando se ele era Judas Iscariotes. O tempo se estendeu infinitamente. Meus olhos começaram a arder tanto que, finalmente, escolhi fechá-los, apesar do risco de reviver coisas que eu preferiria ter esquecido, só para dar a eles um momento de trégua. Com os olhos fechados, comecei a soluçar baixinho enquanto as memórias do mal que cometi no passado inundavam minha mente. Se você pedir a ele, talvez ele te salve, ouvi uma voz dizer. Como? Eu me perguntei.
Diga as palavras: Jesus Cristo, meu Salvador no céu, salve-me, respondeu a voz. De novo, ordenou a voz depois que repeti a oração em voz alta. Então, continuei repetindo a oração várias vezes. Enquanto repetia a oração, ocorreu-me que estava em uma atmosfera de completo silêncio. Então olhei para cima e vi um homem sentado em uma cadeira gigante de pedra, e ao lado dele estava uma criatura alada usando um capacete alado. À sua esquerda estava uma mulher, e atrás dela estava um homem muito velho. Quando olhei ao redor, percebi que estávamos em uma plataforma no espaço. Ocorreu-me que o homem no trono era na verdade Jesus, e que a criatura à sua direita era o anjo do Senhor. Jesus, eu vi, parecia estar desapontado, e a maneira como ele olhou para mim me tocou profundamente. Naquele momento, eu me senti tão envergonhado. Diga ao nosso Senhor o que o traz aqui, disse o anjo do Senhor. Então comecei a explicar que sentia que o mundo não era um lugar justo e que eu não queria mais fazer parte dele. Quem lhe disse que seria um mundo justo? Perguntou Jesus, com uma expressão de incredulidade. Foi então que a jovem, que tinha aparecido com minha avó, apareceu novamente, me levando para me entregar a uma porta que dava para um grande e escuro salão. Onde estamos? Perguntei. Venha, tenho algo para lhe mostrar, ela respondeu. As portas do salão se abriram, e um grupo de pessoas surgiu atrás delas. Vi um grupo de padres que reconheci de uma experiência religiosa que tive quando criança em Versalhes, e vê-los novamente me fez reviver essa experiência vividamente. Conforme a sala esvaziava, entramos no espaço escuro, e vi que estava mobiliado com uma imensa mesa redonda, no centro da qual havia uma exibição tridimensional do universo. A garota e eu nos aproximamos de um velho sentado à mesa. Por que você está aqui? Ele perguntou enquanto nos aproximávamos. Ele está aqui porque sente que a vida é injusta e o tratou mal, respondeu a garota. Absurdo. Cada estrela e sua posição no universo tem significado, disse ele, apontando para a exibição 3D no centro da mesa enquanto falava. O arranjo das estrelas e corpos celestes no momento do nascimento de uma pessoa determina a vida que ela levará, explicou ele. No céu, o status de uma pessoa é determinado pelo que ela aprendeu durante suas encarnações no mundo materialismo. Embora o céu seja um lugar onde as almas são protegidas e cuidadas, as pessoas raramente ficam felizes em permanecer no céu, pois sempre desejam evoluir, aprender mais e progredir, continuou ele. Você não é exceção. Você veio àquele conselho, me apresentando um plano muito bem pensado, implorando para nascer no mundo físico. Na verdade, você pediu a ajuda de muitas pessoas sábias para determinar exatamente onde e quando você nasceria, e em qual família, ele explicou. Você escolheu seu próprio nome por uma razão muito distinta, e se alguém deve ser culpado pela vida que você está vivendo, é você, ele disse. Agora que você entrou em um contrato com o Criador, você deve viver de acordo com esse contrato ou enfrentar as consequências. Você sabia o que esperar ao entrar no contrato, você sabia dos riscos e complicações, e você foi avisado. Sua única escolha é voltar e terminar o que começou, ele declarou em conclusão. O velho não me permitiu responder, e na minha juventude, ser negada a oportunidade de falar minha paz era frustrante. Ele é um velho malvado com uma atitude ruim, lembro-me de pensar na época, especialmente porque ele saiu da sala irritado. Então, de repente, eu me vi de volta na plataforma diante de Jesus. Maria, a Mãe Santíssima, me perguntou o que eu achava do que tinha acabado de aprender. Ainda acredito que é injusto ter que aturar pessoas me machucando. Jesus deveria me proteger, e se eu voltar, quero que ele conserte as coisas para mim, respondi. Meu filho, não posso causar dor a outro, só posso curar aqueles que estão quebrados, respondeu Jesus. Quero falar com um poder superior. Exijo ver Deus, declarei. Você não pode ver Deus, respondeu a Mãe Santíssima. Ninguém pode ver Deus, acrescentou Jesus. Ajoelhe-se diante do grande curador e peça perdão, exigiu a Mãe Santíssima, expressando seu aborrecimento. Enquanto me ajoelhava diante de Jesus, pude sentir sua decepção e espanto com minha arrogância. Você sabe por que o salvei do poço do purgatório? Perguntou-me Jesus enquanto eu chorava. Não, respondi. Você se lembra de ter se perguntado se o velho que você viu ali era Judas Iscariotes? Ao se perguntar se ele era Judas, você me mostrou que acredita, ele disse. Foi naquele momento que percebi que Jesus estava comigo o tempo todo. Ocorreu-me naquele momento que Jesus sempre esteve comigo e que sua presença em minha vida era realmente importante para mim. Percebi que Jesus via algo em mim que eu não conseguia, e com essa percepção, comecei a chorar, expressando a profundidade da tristeza que sentia em meu coração. Venha e beije os pés de Jesus, ordenou a Mãe Santíssima. Senti como se estivesse carregando um peso enorme nas costas enquanto rastejava em direção ao trono, e levou algum tempo para chegar aos pés de Jesus.
Como uma pessoa que nunca usou sapatos e andou por todos os lugares que foi durante toda a vida, os pés de Jesus estavam sujos e gastos. Com unhas amarelas e rachadas, me repulsava ter que beijar seus pés, mas eu o fiz. Ao beijar seus pés, comecei a me sentir sendo atraída para o mundo físico. Eu não quero ir embora. Eu quero ficar com você, eu disse enquanto nos sentia nos separando. Me dê uma chance. Me dê uma chance de fazer tudo certo no final, ele respondeu. Ótimo. No final. Isso significa que eu estarei ferrado até morrer. E quando será isso? Eu me perguntei. Foi então que uma mensagem chegou aos meus pensamentos, cujo remetente era a Mãe Maria, uma mensagem contendo palavras, imagens e emoções. Foi-me mostrada uma visão de eventos futuros e, na maior parte, desde a minha EQM, o que me foi mostrado já aconteceu. Quando entrei no túnel para retornar, tive uma visão de um círculo com um olho no meio e, quando o círculo girou como o ponteiro dos segundos de um relógio, vi cenas de pessoas e lugares se movendo ao mesmo tempo. Percebi que o que eu estava vendo era Deus e que Deus me permitiu vê-lo da única maneira que eu conseguia entender. Essa visão me deu grande conforto, embora o próprio Jesus tivesse dito que eu não conseguia ver Deus. Com Deus, experimentei o mesmo sentimento que experimentei com Jesus, o sentimento de que Ele esteve comigo o tempo todo e que essa segurança conferiu grande paz. Quando entrei em meu corpo, pude sentir meu batimento cardíaco. Também pude sentir a dor, o calor e a sensação de ter ficado deitado em uma única posição por um longo tempo. Fiquei sem reação e em coma por 3 dias, e durante esse tempo, ocupei minha mente repassando os eventos repetidamente porque não queria esquecer tudo o que havia vivenciado. Deitada ali, pude sentir uma mão quente na minha, e lutei para abrir os olhos para ver quem era. Foi então que vi uma jovem com longos cabelos castanhos parada ao lado da minha cama, segurando minha mão. Quando acordei, perguntei à enfermeira quem ela era e para onde tinha ido. A enfermeira, com um olhar de surpresa enquanto a descrevia, explicou que não havia nenhuma jovem na unidade de terapia intensiva, e ninguém tinha sido autorizado a ir além do vidro em 3 dias. Ela explicou que as únicas pessoas que tinham permissão eram as mesmas 4 enfermeiras que trabalhavam lá há anos. Eu me perguntei se minha EQM poderia ter sido um sonho, mas ela me explicou que eu tinha morrido por 6 minutos e estava na unidade de terapia intensiva por 3 dias.